Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho aquele relato que eu já falei pra vocês que eu ia gravar. Eu vou começar a primeira etapa agora, são 100 páginas. Gente, esse relato é libertador, é uma história de vida, dá pra ser um livro. Eu vou tentar fazer em 4 partes e deixar tudo num vídeo só. Não sei quanto tempo vai demorar, não posso prometer, mas eu vou fazer o possível, porque é transformador, é cura, libertação, transformação para a vida de todos que estarão aqui assistindo. Eu tenho certeza absoluta disso, porque só o que eu já li, que é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês, já me deixou impactada. E vocês vão sentir isso aí na pele. Vocês vão ter revelações através da história de vida, do testemunho de vida dessa mulher. Ela é linda e ela me mandou foto dela, dos filhos dela. Uma pessoa assim que você pode sentir a alma, o coração, a intenção. Bom, ela já começa com uma oração, um detalhe básico, que faz toda a diferença. E várias partes que ela começa a escrever, ela dá umas paradas e ela coloca aqui alguns trechos no background, né? Por detrás dos bastidores, me contando o porquê. Eu vou estar compartilhando com vocês os detalhes, porque não é fácil não. E eu tenho certeza que assim como não foi fácil para ela relatar tudo que ela relatou aqui, eu sei que já tá tendo aqui também uma dificuldadezinha básica para eu estar vindo gravar também. Mas pode deixar que eu vou estar contando para vocês os detalhes também da minha parte aqui para gravar os de trás dos bastidores. E outra coisa que eu quero avisar, já tivemos 2 sorteios do curso de formação em terapeutas nos nossos encontros aos sábados das 19 às 21, horário do Brasil. Tem mais um sorteio, que é esse sábado agora, no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui abaixo e também na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá no grupo, eu me comunico com vocês, deixo links de eventos, PDF de livros. Eu tô sempre compartilhando algo para ajudar nessa força, no sentido de cura, libertação, conhecimento e passar por um processo, né, que todos nós passamos de uma forma mais leve. E se você precisa, busque terapia. Eu tenho uma equipe de terapeutas, eu também atendo como terapeuta. Entrem lá e confiram, porque ela tem todas as informações, tudo bonitinho, bem fácil de você entender. E tem também o meu WhatsApp direto, caso você tenha alguma pergunta em relação à terapia ou ao curso de formação em terapeuta, que começa dia 21 em maio desse ano. Vamos lá então, ela começa com uma oração linda e poderosa. Ela diz assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento esse relato de uma parte da minha vida que o Senhor permitiu que eu vivesse. Hoje eu creio que se eu não tivesse passado por nada disso, eu não teria um testemunho para dar e nem poderia ajudar pessoas que estão na mesma condição que outrora estive. Sou grata a Ti pela oportunidade de compartilhar com a Cris e com seus inscritos o que eu passei. Linda! Se através desse relato uma vida for alcançada e liberta, já terá valido a pena. Olha isso. Faça-me, Senhor, um instrumento em suas mãos e que Teu Espírito Santo me direcione em cada palavra, em cada expressão, em cada detalhe que será descrito aqui, e que o Senhor traga luz, conhecimento, revelação e libertação. Ela coloca em letra maiúscula, para todas as pessoas que ouvirem minha história. Que vidas sejam libertas e que todas as cadeias do inferno que aprisionam essas almas sejam quebradas em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem demonstrado o seu amor e o seu cuidado para comigo, que elas possam encontrar o verdadeiro amor em Ti e que elas possam entregar as suas vidas ao Senhor e descansar debaixo das suas mãos potentes. Há uma vida de paz e alegria do outro lado do horizonte. Atrás de uma grande muralha há uma terra prometida a ser conquistada. O Senhor nos encoraja e nos fortalece para romper com o medo, contra toda intimação e ir avante. Em busca de uma nova vida, de um novo recomeço, o Senhor apaga o nosso passado de dor e sofrimento e escreve uma nova história a nosso respeito e nos conduz a um novo destino. E ela termina dizendo: Amém. Amém. Que lindo, gente. Que lindo e poderoso. Daí você já tem uma ideia do que vai ser este relato dessa moça, usada por Deus e que foi inspirada através do Espírito Santo para deixar o testemunho de vida dela. Olha o que ela diz aqui, uma breve apresentação.
Olá, graça e paz, Cris, tudo bem? Tudo bem, graça e paz, linda. É um prazer falar com você, prazer é meu. Nem acredito que estou aqui. Pensei muito, mas muito mesmo, ela coloca mesmo, para te enviar meu relato e confesso que tive bastante dificuldade de escrevê-lo. Uma guerra, uma luta, porque relembrar algo que você quer esquecer é bem complicado. Mas o Senhor me deu forças porque é para uma boa causa. E ela põe entre aspas, a libertação de almas que estão cativas por esses seres das trevas. Poderoso, poderoso esse relato. A palavra de Deus nos fala que quando conhecemos a verdade, Ele vem para nos libertar. Ela vem para nos libertar. Então, quando temos a consciência do que realmente estamos passando, Deus nos traz a revelação, entra no nosso inferno e nos resgata de lá. Ele aniquila uma vida de prisão e nos coloca em liberdade para vivermos uma vida abundante nele. A princípio, gostaria de fazer uma breve apresentação da minha pessoa e das crianças que são a minha família. E eu falo com toda a gratidão a Deus porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele pode ter tentado roubar a minha felicidade, trazendo tantos traumas e dores na minha infância, adolescência, juventude e vida adulta, tentando matar um casamento que muitos dizem por aí que não deu certo e tentando destruir o meu futuro com um noivado que não vingou. Mas não conseguiu quebrar, arrebentar a corda de 3 dobras que se une aos meus filhos. Estes filhos da promessa. Eu tenho um legado e nós faremos a diferença e nossa descendência quebraremos ciclos de roubo, morte e destruição em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um legado e nós faremos a diferença, a nossa descendência. Quebraremos ciclos de roubo, morte e destruição em nome de Jesus. Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. E ela diz, eu ainda tenho uma família em Deus e nós prosseguiremos avante, porque Deus tem sido tudo em nossas vidas. Prefiro pensar que algumas perdas irreparáveis são livramentos dados pelo Senhor em forma de amor. Existem algumas coisas que hoje não entendemos estar passando, mas num futuro próximo compreenderemos que tudo nos aconteceu porque fazia parte dos planos do Senhor para um propósito bem maior e melhor. Meu nome é Michele, o nome que ela colocou fictício. Tenho 44 anos, divorciada há 4 anos, serva e filha do Deus Altíssimo. Hoje, ciente de quem sou e da minha identidade em Cristo, pedagoga, artesã e recreadora. Amo meu trabalho, sou cristã e é por meio da arte que tenho vivido o meu chamado. Mãe de uma adolescente de 13 anos, a Dominique, também nome que ela colocou fictício, e um garotinho de 5 anos, o Benjamin. Ambos estão sendo investigados se estão dentro do espectro autista, e ela coloca suporte 1 ou TDAH. Nada ainda comprovado por laudos, apenas suspeitas, pois estamos aguardando ser chamados pelo CAPES para uma avaliação e investigação. E ela segue dizendo, e desde então tem sido desafiador educá-los e dar todo o suporte possível, porque além dessa parte, tem todo o lado emocional abalado por terem passado por momentos de abuso psicológico e violência emocional. Então não tem como saber ao certo se existe aí algo mesmo, ou de certa forma ficaram traumatizados pelo que passaram, ora indiretamente, ora diretamente, porque contar o meu relato inclui eles também, que sofreram muito, principalmente a mais velha que se encontra num processo de cura e libertação, e louva a Deus porque a cada dia o Senhor tem abraçado a alma dela, ela é muito especial, e ela diz, mas Deus tem sido tudo! O primeiro nas nossas vidas e tem me dado graça e sabedoria de ajudar meus filhos e ensiná-los a servir e amar a Jesus. Agradeço aos meus pais, que hoje têm sido meu suporte em tudo, mas nem sempre foi assim, porque ambos foram abusivos comigo, principalmente a minha mãe, que apresentava muitos traços narcísicos, que transitava de depressão e uma raiva absurda, bem abusiva, sabe? E ela fala, colocando um ponto de interrogação. Não tenho certeza se ela é uma narcisista, mas hoje, apesar das nossas diferenças, temos uma boa convivência. Consegui ressignificar tudo que passei e liberar perdão. Agora adulta, compreendo que ela só me ofereceu o que tinha, ou o que não tinha, né, Cris?
Tentou me dar o que podia na visão dela em questão de amor e afeto. Fico me perguntando se ela teria algum transtorno, porque hoje ela é bem diferente do que foi. Creio que Deus muda, Ele pode mudar as pessoas quando elas se dispõem a abrir o coração e passar por essa transformação. Falou tudo, exatamente. Um coração aberto e humilde. Não tem como não mudar. O problema é os que são arrogantes, né? Que não se permitem olhar para si e assumir, né, o próprio erro. Ela continua, ela sempre foi muito depressiva, carente e revoltada e nunca quis buscar ajuda nesse sentido, em terapias ou algo do tipo. Muito comum, tá vendo? Mas eu a amo muito e acredito que quando uma pessoa realmente se entrega a Cristo, Deus dissipa toda a semente maligna que foi semeada no coração, que regem os seus comportamentos, pensamentos e ações. Elas não são mais influenciadas por espíritos que tentam controlar a sua mente, emoções e comportamentos. E eu enxergo assim. Verdade. Porque aí Deus entra, né? Hoje minha mãe é diferente. É uma serva de Deus e creio que o Senhor a alcançou. Ela tem alguns comportamentos nocivos ainda, muito sutis, mas em comparação àquela mulher que ela era, há uma grande diferença. Hoje ela se arrepende de tudo que fez, coisas que se envolveu, é uma ótima mãe, esposa, avó e ama os filhos. E ela põe entre parênteses, do jeito dela e de forma individualizada. E ela continua dizendo, ela tem a sua preferência. E ela diz, não é ciúme, Cris. É que talvez ela se identifique mais com o filho do que com o outro. Mais com um filho do que com o outro. Só que não. Eu não ligo muito, mas a minha irmã mais nova se incomoda bastante por meu irmão ser o preferido. E ela põe entre aspas o reizinho, como ela o chama. Depois vamos falar mais sobre isso. E ela põe kkkk. Minha mãe é a avó coruja que mima os netos e ela trata meus filhos da forma que eu gostaria de ser tratada quando era criança. Daí fico olhando e me perguntando, meu Deus, ela mudou? Como ela consegue amar hoje? Daí o Espírito Santo me fala ao coração. O Senhor nos ensina a amar, porque o amor que precisamos encontramos nele. Ele é amor, e o amor cura, ela pôs em letra maiúscula, cura tudo. Ele vem, invade nossa alma e penetra nos lugares mais profundos do nosso ser. Só Cristo tem esse poder da gente quebrar ciclos que se repetem de geração em geração. E ela fala, Cris, o amor de Deus nos liberta do cativeiro das trevas onde a nossa alma estava inserida. Quantas pessoas, que cristãs ou não, dentro de igrejas ou não, se encontram aprisionadas por demônios. Isso é muito forte, ela diz, meu Deus. O amor de Deus transforma o homem e a mulher do estado mais deplorável que se encontra e os trazem à luz. E ela diz, aleluia. Nem parece a mesma pessoa, Cris, ela chora muito, sabe? Ela teve um tempo de muita humilhação na presença do Senhor. E a lei da semeadura, ela é real, porque tudo que ela semeou lá atrás, ela colhe hoje. Embora ela seja diferente do que outrora foi, mesmo servindo a Deus, ela luta contra uma tristeza que não tem fim, que faz parte da vida dela. Ela menciona sempre que existe um buraco dentro dela que nunca é preenchido, que é só a presença do Senhor que faz aquela tristeza ir embora e que preenche o seu ser. Uau, que forte, hein? Mas em contrapartida ela passa muitas lutas com meu pai, que não é convertido de verdade, diz ela. E no fundo, ela é uma pessoa triste e amargurada e tem encontrado alegria e paz no Senhor em meio a todo o caos que viveu e vive. E muitas coisas ela passa com o meu pai. São consequências de coisas que ela semeou. Então, ela só tem que recorrer ao Senhor mesmo, que tem sido a sua força. Hoje o meu pai é abusivo com ela. A gente tenta conversar, intervir, mas é bem difícil. O meu pai não é fácil. Mas percebemos que é um comportamento reativo de algo que ela fez lá atrás e ele acabou descobrindo. Então ele se vinga todos os dias, maltratando-a. Eles tentam se ajeitar conforme dá e hoje em dia ela nem comenta mais o que passa com ela. Sofre sozinha, porque eu mesma chamo a atenção dele e o coloco no seu lugar, eu converso, tento explicar, mas depois ele judia dela. Então, ela prefere se calar. Atualmente está enferma com muitas dores devido a uma artrose e tendinites espalhadas pelo corpo. Tem perda auditiva de um dos ouvidos, labirintite, diabetes, pressão alta, enfim.
Hoje fica quieta no canto dela, vivendo de forma que consegue, da forma que consegue. Mas quanto a eles, vou comentar mais adiante. Agora preste atenção nisso aqui, gente, que ela coloca algo em vermelho pra mim, que são coisas que eu falei que eu vou compartilhar com vocês, que vão fazer toda a diferença no que representa o testemunho dela pra vocês e pra todos que irão assistir esse vídeo. O que acontece, né? Ela diz assim, olha: já levantei várias vezes para beber água, estou agitada e com o pensamento acelerado. Pensei em apagar tudo, mas vou prosseguir. Olha isso. Tudo que ela escreveu até agora, gente, imagina se ela tivesse apagado. Foi Deus que não deixou. Ela diz: sou muito detalhista e não vou deixar de escrever do modo tão meu ao me expressar, e sei que esses detalhes serão úteis. Eu sei que você vai entender tudo o que estou falando, Cris. É uma apresentação, um apanhado de informações para mais tarde poder destrinchar tudo o que passei então. E ela diz: parece que eu inverti a história deles do final ao início, mas é assim que eu senti de escrever. E ela faz uma pergunta: tudo bem? Está bem? Então vamos lá então. Perfeito, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Deus é maravilhoso. E ela vem agora dizendo, o título é Deus me apresentou você, Cris Cole. Ah, gente, eu fiquei emocionada com isso aqui. Ela fala: faz ideia como cheguei até você, Cris? Ela pergunta, né? Ponto de interrogação. Olha, Deus é maravilhoso. Ele é, eu sei. Tudo acontece no tempo dele e da forma dele. Ele nos conecta com pessoas e agora nesse tempo me conectou a você. E ela põe entre aspas novamente. Eu falei: que interessante, me conectou a mim novamente? Por que novamente, né? Aí ela detalha aqui, ela deixa assim, ó. Deixa eu te explicar. Quando meu casamento chegou num período crítico e parecia que eu ia enlouquecer, eu fazia terapia para tentar salvá-lo, no caso salvar o casamento, porque eu queria entender o comportamento do meu ex-esposo e procurei saber sobre temas relacionados a abuso emocional, violência psicológica, relacionamento tóxico. Eu não fazia ideia que existia o transtorno de personalidade narcisista. Comecei a pesquisar canais do YouTube, consumi muitos conteúdos, me identifiquei com as pessoas dos relatos e realmente bateu com o que eu estava vivendo. Maratonei vídeos e mais vídeos, mas os canais que eu acompanhava não tinham uma abordagem cristã. Senti falta disso, sabe? Porque algumas coisas abordadas me deixavam meio confusa, embora trouxesse um bom conteúdo e informações dentro do contexto da psicologia e saúde mental. Até que um dia me apareceu seu canal como sugestão e percebi que você era uma mulher de Deus e abordava o tema sobre narcisismo na visão cristã, à luz da palavra de Deus, trazendo também a parte espiritual. Foi aí que tudo fez sentido, de coisas que eu pensava comigo e eu achava que eram coisas da minha cabeça, mas era o próprio Deus me revelando essas coisas, me fazendo compreender tudo o que passei. Naquele momento eu estava confusa, no fundo eu tinha dúvida que realmente isso existia e eu estava tão perdida e desacreditava e eu pensava comigo: tô ficando louca mesmo pensando essas coisas, será que ele é isso mesmo? Vou parar de ver esses vídeos. E ela põe entre aspas: gente, isso aqui, você não tem noção. Tem pessoas que me procuram e falam isso, que estão com esses pensamentos ou que já passaram por isso e vão estar sendo libertas aqui. Isso é confirmação de que realmente a pessoa que já passou por isso e pensou isso, que acha que tá doida, que isso não acontece com os outros. Não, você não é a única, não. Gente, olha isso. Ela disse assim, ó, ela ficava pensando quando viu os vídeos da primeira vez, né? Porque você vê que ela falou aqui que ela se conectou novamente comigo. Quer dizer, a primeira vez aconteceu tudo isso, esses pensamentos. Tô ficando louca mesmo, pensando essas coisas. Será que ele é isso mesmo? Vou parar de ver esses vídeos. E ela diz: porque eu tinha esperança que Deus transformasse a vida do meu ex-esposo. E eu não botava muita fé nessa história de transtorno. Mas alguma coisa me incomodava a continuar ouvindo os relatos e as informações. E cheguei a um entendimento da parte de Deus que havia algo errado sim com ele. Que Deus poderia transformá-lo caso ele quisesse. Mas ele não quis essa mudança, então foi impossível o Senhor agir. Ainda que eu lutasse por isso nas minhas orações, nos meus diálogos e conversas com ele, tentei de todas as formas possíveis ajudá-lo. Colocava a minha dor no bolso e tentava entender o porquê ele era da maneira que era, mas não tive êxito nenhum. Só encontrei nele uma pessoa desumana, totalmente fria e indiferente. Foi um tempo desgastante e cansativo de muito choro e frustração. Enfim,
Algo me incomodou a voltar a assistir os vídeos e hoje entendo que era o Espírito Santo me direcionando e me trazendo conhecimento do que realmente estava acontecendo e com quem estava lidando. E olha que interessante, antes de eu continuar essa parte, eu quero falar algo importante. Muitas vezes o que é que acontece? A gente não está preparada a mudar, a sair, porque não tem forças. E aí a gente não quer, a gente não aceita que foi a negação, né? A pessoa, não é isso não é isso não, é assim, não tô preparada, não, porque ela tava com a esperança de que ia mudar, então pensou, deve ser o inimigo pondo essas coisas na minha cabeça para eu não continuar lutando, né? Olha aqui o que ela fala, que libertador, gente. E isso é a realidade pura e real e verdadeira. Ela fez de tudo que ela podia, tudo que estava sob o controle dela, ela fez. E ela diz, mas não tive êxito nenhum, só encontrei nele uma pessoa desumana, totalmente fria, indiferente. Foi um tempo desgastante, cansativo, de muito choro e frustração. Mas precisou chegar até lá para ela ver que não tem jeito se a pessoa não quer. Nem Deus vai agir, Deus não entra na vida de alguém sem a pessoa pedir. Isso não é amor. E ela diz, eu assisti os relatos e por muitas vezes eu achava que a abusiva era eu, porque mediante o jeito como ele comportava comigo, eu tinha uma ação reativa aos abusos e perguntava a mim mesma e a Deus, será que sou eu a narcisista? Misericórdia, Senhor. Foi aí que as coisas só pioraram. Me fortaleci e decidi pedir o divórcio, pois nessa altura eu não tinha dúvidas que realmente eu estava sofrendo violência emocional e tortura psicológica. Hoje, quase 4 anos separada em processo de cura e libertação dos traumas e das sequelas que ficaram, enfrentando uma doença autoimune que eu acredito que se desenvolveu por conta dos abusos. Não sei explicar. Hoje eu tenho um pouco de paz, porque Deus me deu estratégias de como lidar com o meu ex-esposo. E hoje meu relacionamento é até amigável dentro das possibilidades, porque, Cris, ele é muito cara de pau, sem noção. Sim. Hoje ele já não consegue me dobrar ou me manipular. Com ele uso o método da pedra cinza, converso só o necessário e ainda assim ouço cada coisa exato. Mas eu aniquilo todos os seus ataques com desprezo. Ele tenta me desestabilizar, me deixar triste, mas não consegue. Mais adiante vocês entenderão, conhecerão a fundo esse ser das trevas sádico e perverso. Uau! Gente, o que é esse relato aqui, hein? Eu não consegui parar de ler. E ela diz, mas a verdade é que faz mais de uma semana que voltei a maratonar seus vídeos no seu canal. Acredito que foi o Senhor que me direcionou novamente. Enfim, anotei o seu e-mail e senti que tinha chegado a hora de contar tudo o que vivi. Porque quando acompanhava seu canal lá atrás, não tinha tantos relatos como hoje e vejo como é libertador contribuir para a libertação de outras pessoas. Por isso estou aqui. Ai, que linda! Eu já paro aqui porque eu não me aguento. Gente, quando eu estava lendo isso, eu falei, o que é esse relato? Isso não é só um relato. Isso é algo... é cura! É algo divino! É Deus purinho! Olha aqui, só o que eu li até agora, o quanto de revelação de cura e libertação que já aconteceu aqui na vida de vários de vocês, eu tenho certeza. Presença do Espírito Santo o tempo todo, em cada palavra escrita, você sente o que ela está falando, você sente o que ela viveu, você sente o amor dela aqui para levar essa cura e libertação para vocês, para todos nós, porque eu também, gente, vocês acham que eu já tô, né, tipo assim... Não, a gente nunca vai estar 100%, mas é dia a dia, de glória em glória, buscando a Deus, buscando santificação, é pedindo perdão, é se arrependendo e é mudando, buscando. A gente não pode parar, não é fácil para ninguém, mas Deus diz, não desanimem, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu tive que falar isso porque, é demais, gente. É cada coisa, assim, tão linda do Senhor através de um relato. Como que pode? Vocês têm noção do que vocês ainda vão vivenciar aqui durante essa leitura, gente. Como pode, através de uma leitura, de palavras sendo expressadas no papel, trazer libertação para a vida, gente? Isso é Deus. Bom, e ela continua. Só para finalizar e repetir aqui esse pedacinho que ela falou. Eu vejo como os relatos contribuem para a libertação de outras pessoas, por isso estou aqui. Olha, ela se posicionou, ela agiu.
E glória a Deus por isso. Ela foi lá, anotou e falei, minha hora, eu vou mandar esse relato sim. E ela diz, então motivada pela força de Deus e creio que tudo segue um propósito, o Espírito Santo me encorajou a enviar a minha história. Eu me sinto tão honrada por isso, você não tem noção. Para mim é uma oportunidade de escrever e uma forma de me libertar por ter evitado tantos anos trazer pela escrita o que passei. Sim, é cura. Cada vez que a gente põe para fora é cura, tá saindo mais, né? E o mais lindo é que tá te ajudando na tua cura, no teu processo, e tá ajudando e curando outras vidas ao mesmo tempo. Porque é assim que o nosso Deus faz, ele multiplica. Não para só na gente. Olha só, para mim é uma oportunidade de escrever e uma forma de me libertar por ter evitado tantos anos pela escrita. O que passei. E ela diz, durante o processo que eu fui entendendo sobre esse transtorno, eu pensei em escrever um diário de tudo que eu passava, mas não tive forças e cabeça para isso. Mas devia ter escrito sim. E eu sentia muita vergonha do ocorrido, das coisas que me sujeitei a passar, porque também fiz coisas que não são muito legais, e eu reconheço que no decorrer dos relacionamentos com as pessoas narcisistas, que vou contar aqui, eu também algumas vezes fui tóxica e reagi às provocações. Era uma forma de me defender das manipulações, das violências psicológicas, e a coisa foi ficando tão fora do controle que eu era condicionada a perder o equilíbrio e ter uma reação fora do normal. Sim, é o abuso reativo. Para que eu fosse apontada como o problema, a louca da relação. Exatamente, é aí onde a gente acaba perdendo a nossa razão, né? Mas é porque você está num relacionamento abusivo, você já não sabe mais e não tem como você sair. Até então você não via uma porta de saída. E aí, de repente, você começa a ser reativa, eles mesmos provocam isso, e aí você começa a se duvidar agora achando que você é narcisista, como você mesma relatou aqui. Quem nunca passou por isso, né? E isso aqui é libertador, mais um relato para libertar no sentido desse tipo de situação que eu creio que muitas de nós passamos. Mas Deus já mostra aqui, ó, o que é. Uma coisa, gente, é a gente provocar alguém para machucar essa pessoa e essa pessoa agir de uma forma abusiva, porque o abuso reativo é isso, você age, na verdade você reage de uma forma também tóxica. Só que se essa pessoa não tivesse feito nada do que fez com você, você não ia lá do nada e fazer o que você... Porque não é você, é fora do controle. Aí é só o Espírito Santo para nos dar domínio próprio, porque eles vão apertando todos os botões, todos os gatilhos, até você explodir. E juro, eu já passei por isso também. E a gente se olha e fala, meu Deus... Aí que piora, né, a confusão, porque assim, mas eu também faço isso, eu também fiz aquilo, isso também não foi legal, né? Só que assim, quem foi que fez intencionalmente? Quem foi que te provocou e causou esse estresse tão forte ao ponto de você, entre aspas, surtar e sair do seu próprio controle emocional? Uma pessoa que é abusiva e que sabe exatamente como te provocar, pra você agora parecer a doida. Tem uns que filmam e tudo. Aí sai mostrando pra todo mundo, olha, e quem olha vai falar, é louca mesmo, né? O problema é ela, ou ele no caso, né? Bom, continuando, ela diz assim, aqui ó, eu fui ficando tão fora do controle que eu era condicionada a perder o equilíbrio e ter uma reação fora do normal para que eu fosse apontada como o problema, a louca da relação, exatamente. E ela diz, peço paciência, Cris, porque o meu relato inicia desde a minha infância até esse momento presente. E peço que você leia a minha história e compartilhe com os seus inscritos a fim de trazer luz e libertação. E ela diz, mesmo sendo bem longo. Ah, mas, gente, quando é longo, mas é cheio de conteúdo como o teu relato, cheio do amor, da presença de Deus, fica em paz, fica tranquila, porque é bênção. Ninguém nem vai sentir passar o tempo aqui com esse relato, mas eu tenho certeza disso. E ela põe de novo em vermelho agora, de trás dos bastidores, ela diz assim, Cris, você entendeu essa parte? Sim, linda, entendi tudo. Ela diz, depois, ao decorrer dos acontecimentos, eu me aprofundo mais com clareza. Aqui é só um pano de fundo das situações, apenas para te explicar como Deus me despertou e me trouxe até você, linda. Fez toda a diferença. Nossa, como eu amei.
Ela diz: meu filho está agitado, fora do normal, e eu sei que é o inimigo. Olha, o inimigo vai se levantar para impedir que eu escreva e finalize meu relato, mas não vou desistir. Vou escrevendo aos poucos. E agora ela volta. Você vê, olha, ela já parou 2 vezes para chegar até aqui, que nós estamos na página 10 do relato dela, ok? E agora ela continua, agora o título é O Início, Minha Infância. Pontos fortíssimos, prestem bem atenção, porque eu sei que vai ter mais cura e libertação para a vida de muitos e muitas aqui. Cris, sou a filha do meio e somos 3 irmãos, o mais velho, eu e a caçula. Nasci numa família até então normal e que mais tarde veio a ser bem disfuncional. Minha mãe, criada pela minha avó na igreja, a realidade dela era muita dificuldade. Minha mãe começou a trabalhar em casa de família aos 10 anos, entre 10 e 11 anos, e ela era obrigada para ajudar a família. Eram em 12 filhos e seus pais, e as demais irmãs também trabalhavam na mesma profissão. Os irmãos ajudavam no que podiam e iam se virando, e minha avó, uma mulher religiosa cristã, submissa e intimidada pelo meu avô, um homem machista, rude, ciumento e autoritário. Todos tinham medo dele, era infiel, bebia, gostava de jogos. A responsabilidade ficava nas costas da minha avó, que não tinha boca para nada. Assim cresceu a minha mãe num ambiente sem amor, sem carinho, uma menina triste que não se sentia amada nem valorizada, sentindo falta dos pais e tentando se achar como pessoa. Metade deles eram brancos de olhos claros e a outra metade morenos de olhos escuros. E minha mãe tinha puxado meu avô, moreno, descendente de índio, bugre, e se sentia desprezada porque havia distinção dos que pareciam mais com a minha avó. Ok, já começaram os perrengues aqui, só Deus na causa. Já entrando aqui em oração, Senhor, seja feita a sua vontade, porque estou na 10ª página e já agora acabou. Não foi a bateria não, minha câmera às vezes ela para do nada quando ela esquenta demais, né? E normalmente ela não esquenta assim tão rápido, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Outros perrengues também que eu não vou compartilhar, que não vem ao caso, mas ela parou 2 vezes, né, e deu continuidade. Eu parei pela primeira, vamos ver quando vai ser a segunda, com certeza vai acontecer. Mas continuando, ela diz assim: eram os mais lindos, no caso, né, tava falando da família, que puxou a parte da mãe, que eles eram os mais lindos porque eram brancos e de olhos claros, porque tinham olhos azuis e verdes, e isso se estendeu mais tarde aos netos. Os morenos eram discriminados e desclassificados. Meu avô dizia que não iam dar em nada, praguejando, sabe? Enquanto os brancos de olhos claros eram colocados no pedestal e eram os netos mais amados. Bom, minha mãe conheceu muito jovem meu pai, começaram a namorar, e nessa época ainda minha mãe servia a Deus e frequentava a igreja com a minha avó. Porém, meu pai não era cristão, mas por ser de família conhecida e boa, meu avô não se opôs quanto ficarem juntos. Depois de um tempo acabaram se casando, e meu pai, muito simples, conhecido ali no bairro, uma pessoa boa, trabalhadora, enfim, sem qualquer problema de caráter. Logo minha mãe engravidou do meu irmão, porém ela não soube lidar com a maternidade. Ela não tinha paciência com ele, chorava muito, e ela fala até hoje que meu irmão sofreu por ser o primeiro filho e ela, mãe de primeira viagem. Interessante essas falas de mãe narcisista. Ok, continuando. Ele apanhou muito e logo depois veio eu. Temos 3 anos de diferença e minha relação com meu irmão desde criança era muito conturbada. Olha, eu amava ele demais. Fazia questão de conversar, de estar perto, e ele era o irmão mais velho, o meu tato, ela põe entre aspas. Mas ele me desprezava e me tratava com estupidez. Eu era muito amorosa, carinhosa, demonstrava muito amor por ele, mas muitas vezes ele me xingava e me batia. Na verdade, eu amava muito ele e acho que ele só me tolerava. Ele sempre foi o xodó da família. Não entendia porque a minha mãe tratava-o com privilégios, e ela põe entre parênteses, filho dourado. E ela continua: eu achava que era porque ele tinha epilepsia e ela se sentia culpada porque bateu muito nele. Já ouvi e a vi muitas vezes chorando, se culpando dele ter essa doença porque ela bateu demais nele. Meu pai do céu. E ela também tinha o rabo preso com ele, pois
coisas que o meu irmão presenciou quando criança e tinha medo, ela tinha medo que ele contasse ao meu pai. E de fato, acho que até chegou a contar. Deu muita confusão. E uma vez a minha mãe estava numa festa familiar da sua amiga viúva. Ela morava com 2 filhos e uma filha. Amávamos elas e frequentávamos a sua casa. Um dos filhos dessa amiga puxou a minha mãe para dançar e acabou rolando um beijo entre eles e meu irmão viu. Desse dia em diante, ele guardou esse acontecimento no coração e virou uma mágoa. Daí em diante, ele cresceu meio que indiferente com a minha mãe e ela percebia. Mas para contornar a situação, pois tinha medo de perdê-lo, tinha um cuidado excessivo com ele. Tratava-o diferente e por isso ele escreveu se achando o bambambam. Orgulhoso, arrogante, ela põe mentiroso com vários Os no final. Até hoje ele é assim. E não temos aquela amizade, infelizmente. Nos vemos cada 2 meses, quando ele veio visitar a minha mãe. Mas aí, um narcisista na família pelo visto, né? Não temos nem assunto para conversar e quando tem, ouvimos suas histórias querendo se gabar, ser melhor que todo mundo. Tem uma mulher que é a barraqueira da família. E então, cada um fica no seu quadrado. A mulher dele é barraquenta também, deve ser outra e tóxicazinha. Tem muitos narcisistas que adoram uma narcisista também. São graus diferentes, mas eles adoram. E ela continua dizendo, e é melhor assim. Eu já chorei muito por não ter esse irmão por perto. Hoje já aceitei, porque não dependia só de mim. Ela diz, estou em paz. Vou aproveitar e falar um pouco da minha irmã caçula. Temos 8 anos de diferença e ela veio num momento conturbado entre meu pai e minha mãe. Ela era super protegida, assim como meu irmão. Porém, ela era boazinha, uma menina tranquila, quietinha, nos dávamos muito bem. Eu cuidava dela, né? Ela conta. A gente brigava às vezes porque ela mexia e queria usar as minhas coisas, mas até aí normal. Ela cresceu muito reprimida, com traumas assim como eu. Eu acho que eu era o bode expiatório. Ela já não sei. Ela ficava como a segunda preferida da minha mãe. Ela era muito influenciada e condicionada por ela, e isso prejudicou muito o jeito dela de ser, porque ela era aquilo que a minha mãe queria que ela fosse. Uau! Então chegou um tempo em que eu comecei a me incomodar também com a forma que a minha mãe a tratava e comparava com o modo que ela me tratava em questão. Comparando você com a irmã e tratando ela melhor, né? Ela fala, poxa, agora não era só o meu irmão, tinha ela também. Então isso só contribuiu para que eu me sentisse ainda mais desprezada e invisível aos olhos da minha mãe. Hoje em dia nos damos muito bem, somos amigas e confidentes, nos ajudamos e nos entendemos. Glória a Deus, Deus cura, né? Bom, meu relacionamento com a minha mãe era de altos e baixos, ela era muito nervosa, autoritária, muito abusiva psicologicamente, impulsiva para falar, xingava muito, controladora. Desde criança eu sempre achei que ela não me amasse, que ela tinha vergonha de mim por eu ser gorda. Então, para que eu fosse notada, para fazer com que ela me enxergasse, eu tentava ser a melhor em tudo que eu fazia para simplesmente ganhar um sorriso, um elogio. Mas o que eu mais ansiava que ela fizesse era que me abraçasse e falasse que me amava. Ai, gente, que triste isso. Eu esperava por isso todos os dias, mas não acontecia. Era nítida a diferença de tratamento entre o meu irmão e eu. E ela põe entre parênteses, quando citar somente meu irmão, Cris, e não falar da minha irmã, é porque ela ainda não tinha nascido, ok? Ok. Eu queria ser amada e aceita, não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. Meu coração sempre foi bom e voltado para Deus. Eu era uma garotinha muito amável, querida pelos familiares, dócil, carinhosa, sempre muito prestativa, gentil. E ela diz, a menina boazinha. Sempre tive dentro de mim um temor a Deus e creio que desde o ventre Deus tinha me separado para servi-lo, embora eu tivesse muito medo dele. Uau! Porque eu comparava o modo da minha mãe e do meu pai me tratarem com o caráter de Deus. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha a revelação de Deus aí, hein? Porque eu comparava o modo da minha mãe e do meu pai me tratarem com o caráter de Deus, que também Deus não me amava por quem eu sou, que ele tinha vergonha de mim e que talvez ele me amasse, mas por tudo aquilo que conseguisse fazer para ele.
Eu acabava conectando minha relação que tinha com os meus pais, mais da parte da minha mãe no caso, ao meu relacionamento com Deus, porque da parte do meu pai eu sentia a falta do diálogo, de conversar, de ouvir conselhos. Ele pouco dizia que me amava, eu sentia a falta também, e por ele ser muito simples, ele era mais brincalhão e tinha dificuldade de se expressar. Até hoje ele é assim. Ele é fechado na parte de sentimentos e enche o saco, entre aspas, ela coloca, de todo mundo e tem dificuldade de dizer que ama. Já cansei de falar que o amo, mas ele não responde às minhas demonstrações de afeto. Minha mãe responde às vezes, mas ele é bem seco. Quanto a isso, foi muito difícil desconstruir a imagem distorcida que eu tinha de Deus. Eu o via como um pai bravo, tirano, que tudo aquilo que eu passava ele não se importava, era tudo bobagem, e eu tinha dificuldade de enxergar os atributos de Deus e a vê-lo como um pai cheio de amor e misericórdia que realmente me amava e se importava comigo. Toda a minha vida vivi em dor e sofrimento muito grande porque eu não me sentia amada pela minha mãe. O meu pai, eu até achava que ele me amava um pouco, mas ela não. E que ela só amava meu irmão. E pior, eu achava que Deus não me amava também. Eu achava que eu não era importante. E desde pequena eu perguntava para o meu pai se eu era mesmo filha deles, se eu não era adotada, porque eu não sentia que minha mãe me amava. Apesar do meu pai ser muito diferente da minha mãe na parte emocional, eu via e ficava muito pouco tempo com ele. Ele trabalhava demais para cuidar da gente e quando a gente se aproximava dele, minha mãe nos afastava. Qualquer demonstração de afeto da parte do meu pai para comigo, ela já repreendia e falava para parar com aquela frescura. Isso é forte e é verdadeiro, hein? Isso acontece. Eu não podia usar shorts ou uma blusinha, uma regata. Eu vestia bermudas e camisetas igual menino para não chamar atenção. Qualquer olhar ou reação do meu pai, ela já achava que ele estava sendo inconveniente. Eu acho que era ciúmes. Porque meu pai nunca me desrespeitou, ela diz, nunca. Maldade na mente dela, né? Ou então ela, sei lá, foi abusada pelo pai e ficava achando que, né, o seu pai também ia te abusar, só Deus sabe. Continuando, toda a minha vida, desde a infância, eu só queria ser útil e ter um valor e tentava me aproximar e me relacionar com eles. Olha que lindo, que forte isso que ela tá falando aqui, gente. Lindo no sentido assim, dela pôr pra fora, né, o que ela realmente sentia ali. É verdadeiro, né, que é lindo, é verdadeiro, libertador. Eu só queria ser útil, ter um valor e tentava me aproximar deles para se relacionar, né, no caso com eles. E agora ela coloca assim, Cris, o meu coração tá batendo forte, muita ansiedade relembrando tudo isso. Ela diz, respira, respira, vou tentar dar uma pausa porque agora vou me arrumar para ir ao culto. E ela diz, mas eu volto, Cris, e pôs a data aqui. 13 de março de 2024. Continuando, ela fala, olhava para minha mãe e mesmo criança eu tentava entender o jeito dela, como a minha mãe não era feliz. Ela pergunta, né, põe um ponto de interrogação. Por que ela era daquele jeito? Eu me preocupava com essas questões mais do que qualquer outra coisa e eu era apenas uma criança que não devia estar preocupada com isso. Verdade. Era para eu estar brincando, mas nem brincando eu também tinha paz. Uau! Esse é outro assunto que depois quero abordar aqui e você irá entender. Cris, eu perdi há muito tempo tentando arrumar formas de ser notada, de ganhar atenção. Ela era de lua, às vezes participava dos eventos da escola e me prestigiava, ora era totalmente indiferente. Quando estava em algum lugar comigo, ela parecia estar ali. O corpo estava, mas a mente não. Ela não se interessava por atividades que ela podia fazer comigo sozinha e sempre meu irmão estava junto e eu sentia essa necessidade de tê-la só um pouquinho para mim. Só nós duas. Lição de casa na maioria das vezes eu fazia sozinha, só na disciplina de matemática é que meu pai me ajudava, porque sempre tive muita dificuldade e ele era muito bom com contas. Mas ela não tentava ajudar. Fora que nas questões da escola, ela fazia muita comparação entre o meu irmão e eu, porque ele era muito inteligente, nem precisava escrever no caderno, que só prestando atenção nas explicações da professora ele tirava nota boa. E eu me sentia inferior, burra, sempre abaixo dele.
Eu me trancava no quarto para decorar as lições, principalmente para as provas. Decorava textos e mais textos para me igualar a ele e tirar as melhores notas. Uau, gente! Sempre gostei de desenhar e pintar e tudo que eu fazia eu guardava. Ela pegava os meus desenhos e jogava tudo fora. Não dá, gente. Eu chorava tanto porque aqueles desenhos eram importantes para mim. Quantas vezes eu tentei me aproximar, ou quando mendigava alguma coisa ou atenção, ela estava ocupada demais porque tinha serviço para fazer. Eu ficava lá no meu canto fazendo minhas coisas, mexendo com papéis. Sempre fui muito artista, criativa, um dos dons que Deus me deu. Ficava entretida nas programações da TV para me distrair ao máximo e à noite eu estava brincando com os colegas na rua. Ou estava na igreja. Eram os lugares que eu esquecia a minha realidade, do que eu vivia na verdade, porque na rua eu me sentia uma criança feliz. Eu podia ser eu, me aceitavam do jeito que eu era, inclusive a minha obesidade. Eu brincava como qualquer outra criança, eu pulava corda, corria e ninguém me ridicularizava. E na igreja eu tinha a paz e sentia o amor e o respeito das pessoas. Quem me levou para a igreja, Cris, foi uma amiguinha vizinha, uma das crianças que brincava na rua comigo. Hoje ela tem o seu propósito, seu ministério, é pastora, psicóloga, pedagoga e ela teve um papel fundamental na minha vida. Louvo a Deus por isso. Que lindo, né? Deus sempre coloca alguém para nos ajudar. E ela diz, continuando, antigamente o divertimento de nós crianças era estar com outras crianças brincando de pula-pula, corre-corre, esconde-esconde, pega-pega, conversar mesmo entre a gente, dar gargalhadas, era tão gostoso. Hoje em dia, essa era digital, chata, as crianças hipnotizadas pelas telas, é verdade. Tive meus momentos de felicidade nessas ocasiões, era meu alívio. Cris, eu recebi o Senhor Jesus na minha vida, eu tinha 10 para 11 anos, através dessa amiguinha. E foi nessa entrega que eu busquei conhecer a Deus e a me relacionar com Ele, com a igreja, que é o corpo de Cristo. Eu amava estar na casa de Deus. Logo já estava envolvida com as atividades da igreja, participando dos evangelismos, dos encontros de crianças e jovens, participava de congressos e seminários e logo comecei a participar do louvor da igreja e auxiliava no ensino da escola dominical e ministério infantil. Uau! Tomei gosto pelas coisas de Deus e eu não tinha apoio em casa dos meus pais quanto servir a Jesus. Mas eu prosseguia na minha pouca força. Passei muitas guerras quando me batizei aos 13 anos. Meus pais não foram no meu batismo, mas a minha amiguinha evangelista estava lá. Ela e a família dela passaram a ser minha família na caminhada junto com toda a igreja e isso nunca vou esquecer e sempre serei grata a Deus por isso. Linda! Nesse tempo minha mãe estava desviada e mais tarde, através de mim, todos foram para a igreja. Eita glória! Mas até isso acontecer, passamos por muitas tribulações. Eu imagino. Falando novamente da minha mãe, ela tinha mania de limpeza. Olha como é importante esse relato, gente. Os detalhes fazem toda a diferença. Glória a Deus por isso. Pela tua vida, por esse relato, meu Pai do céu. Eu tô impactada. Ela se dedicava muito à limpeza da casa de forma exagerada. A minha parte nas tarefas de casa era sempre limpar os banheiros. Eu preferia até, porque ali eu ficava sozinha limpando e louvando a Deus sem ela falar na minha cabeça. E ela detalha, hoje lavando o banheiro, o cheiro do cloro me traz a lembrança disso, acredita? Acredito. Gatilhos, né? De tanto que lavei banheiro, é uma lembrança olfativa. Bom, nessa idade que eu estava, eu comecei a me posicionar e a dizer que ela não me amava, porque ela era daquele jeito comigo. Ela explicava que o jeito dela amar era cuidando de mim, era fazendo minha comida, lavando e passando minha roupa, porque era a forma que ela sabia demonstrar que me amava. Ela me contou que não recebeu amor e como podia me oferecer se não sabia amar, demonstrando afeto. Às vezes ela até falava que gostava, que amava, dava uns abraços frios, tipo, para disfarçar, mas eu percebia que não era genuíno. Isso dói, Cris. Ela põe 3 pontos de exclamação. Porque eu vi a minha mãe abraçando meu irmão diferente, beijando ele. E hoje eu tenho dificuldade de receber carinho, afeto. Uau, olha isso, gente. Hoje a minha filha vem me abraçar muitas vezes no dia e pra mim é difícil receber. Mas eu falo pra ela insistir em mim, que um dia Deus vai me libertar disso.
Eu amo carinho, abraço, afeto, mas hoje eu tenho aversão ao toque. Ok? Tive a minha segunda parada dessa vez, agora foi a bateria que acabou. E olha, eu tenho 3 baterias, estou na segunda, tem mais uma aqui. Vamos que vamos, gente. Vamos que esse relato tá poderosíssimo. Eu tô amando demais ler cada detalhe que você deu aqui, viu? Quanta cura e libertação num relato só. Ela diz: eu amo carinho, abraço, afeto, mas hoje eu tenho aversão ao toque. Me incomoda, me irrita. Tenho certeza que seja por conta dos abusos emocionais, do abuso que sofri da parte de uma tia minha e das demais pessoas narcisistas que me relacionei. Gente, pensa que é só isso? Olha essa tia, vocês não vão acreditar. Isso é surreal, porque vai forte na parte espiritual. Lembra da oração dela lá no começo? Olha aqui, ela fala bem assim, ó. Libertação para todas as pessoas que ouvirem minha história, que vidas sejam libertas e que todas as cadeias do inferno que aprisionam essas almas sejam quebradas em nome de Jesus. E vai, já está sendo, eu creio, para honra e glória do Senhor. Ela diz assim: nesse contexto de relacionamento com a minha mãe, eu só queria ter o acolhimento dela e não me sentir invisível. E pensando aqui agora, nesse exato momento, muitos comportamentos dela me afetaram tanto que eu me vejo muitas vezes repetindo com os meus filhos os mesmos comportamentos tóxicos e eu tendo que me controlar porque é algo meio inconsciente. Algo aprendido, porque foi a forma que eu aprendi a me comunicar e a me relacionar com os meus filhos. Hoje eu percebo quando eu extrapolo e eu me sinto mal e tenho buscado a Deus transformação para minha vida. É de mim mesma falar alto, ser comunicativa, expressiva, mas quando percebo, muitas vezes sou impulsiva e já falei, e acabo me expressando mal e deixo meus filhos tristes. A minha filha é muito parecida comigo no modo de ser, sabe? Muito mesmo, e eu tenho que ter muita paciência com ela para lidar com as suas questões emocionais. É complicado, Cris, porque eu ainda estou em processo de cura. Mal consigo me ajudar, às vezes me entender, e tem coisas que eu ainda sou e carrego dentro de mim. E como que eu vou conseguir ajudar a minha filha? Ah, você já vai, com certeza. Com certeza, é Deus. É Deus purinho. Antes dela ser sua filha, ela é filha de Deus, né? Assim como Deus cuidou de você, com a mãe, o seu pai, esse irmão e tudo mais que você passou na sua infância, Deus também está cuidando da sua filha. Só que assim, graças a Deus que isso não está se repetindo, embora tenha alguns comportamentos, você não quer, você não aceita. Então, você está fazendo a sua parte, você está buscando cura, você está se tratando. E com certeza, em breve, tudo isso será restaurado para a honra e glória do Senhor. Como você falou antes aqui sobre a vida da tua filha, né? Que ela está passando por cura e libertação. Deus cuida. Ela diz: sempre estou recorrendo a Deus, porque eu não sou perfeita e sou falha. Nós, unidas, buscamos no Senhor ajuda para vencer nossos traumas. Eu tento me policiar ao máximo e se percebo que errei com eles, eu volto atrás e me retrato. Não posso repetir algo que vivi e deixar isso fazer parte da minha vida como algo normal. Exatamente, você escolheu quebrar esse ciclo. E é através de Jesus. Ela diz: não posso reproduzir um comportamento nocivo que vai afetar o emocional deles. Mas a gente aprende que viver o que passamos faz parte da vida. A forma que nos condicionaram era o certo, só que não. E ela fala: porque normalizaram pra gente que receber abuso é normal. Então a gente é muito mais resistente a permitir viver relacionamentos abusivos porque a gente já foi preparado para suportar a dor. E porque normaliza, porque está acostumada a conviver com uma pessoa que está sempre sendo abusiva, e aí depois você pega um abusivo e é algo familiar, né? Porque pra gente, você já viu, é como se aquilo fosse normal, só que não. E você foi a que Deus despertou para quebrar esse ciclo e para a partir da sua geração seja de bênção e não mais de maldição. Graças a Deus. E ela diz: o relacionamento dos meus pais era de amor e ódio, ambos ciumentos demais. Meu pai privava minha mãe de viver as coisas que ela gostava e ela não teve a oportunidade de viver quando era solteira. Ela não teve nem tempo para isso, na verdade.
Queria voltar a estudar, até voltou, mas por causa dos ciúmes e do controle do meu pai acabou desistindo. Ela não podia ter amigos e meu pai também não saía com ela, não acompanhava ela nos lugares e ela acabava indo sem ele. Levava a gente, mas não deixava de passear. A gente tinha momentos sim de família, mas tudo acabava em brigas por causa de ciúmes e controle de ambos. Meu pai falava que minha mãe queria voltar a ser mocinha, que queria aparecer e que ao invés de ficar com ele em casa, ia para a casa das amigas ou estava envolvida com os amigos de um irmão que ela tinha que era metido com drogas. Então as pessoas que ela andava não eram muito legais. E esse meu tio era muito amigo dela, sempre se metia em problemas e minha mãe sempre estava lá e acabava levando a gente junto. Eu e meu irmão presenciamos muitas coisas ruins desse lado do crime, das drogas. Para ela era normal, eu tinha medo. Então, de certa forma, meu pai tinha razão dela não se envolver. Olha, mas ela era aquela mulher sonhadora que queria viver o que não conseguiu viver. A todo custo, ela aproveitava o que podia para ser feliz. Não ali com a gente, mas fora. Eu me sentia culpada pela infelicidade dela. Um fardo, na verdade. Eu sentia que eu vim no mundo para atrapalhá-la. Quando ela começou a estudar, ela teve a oportunidade de fazer novas amizades. Ela estava muito feliz, sabe? Ela saía com a turma e levava eu e meu irmão. Ali ela era outra pessoa, bem diferente do que ela era em casa. Ela era muito assediada pelos rapazes e isso fazia bem ao ego dela. Minha mãe era muito bonita. Ela era gordinha, de corpo violão. Então, mesmo casada, teve oportunidades de sair com vários homens. Mas até então, ela permanecia fiel ao meu pai. Como te falei, não durou muito tempo a dedicação nos estudos. Meu pai conseguiu fazer com que ela desistisse e nunca mais ela voltou para a escola. O divertimento dela era as amizades que fazia e cada final de semana ela não parava em casa e ia passar o dia lá na casa desses conhecidos. E o meu pai nunca ia. Ela simplesmente cansou do controle do meu pai e saía para lá ou para casa dos parentes. Cris, lembra que te falei que naquele tempo tinha muitas festas nas casas e aconteceu o ocorrido com o filho da viúva? Pois bem, foi se repetindo com outros rapazes e o casamento dos meus pais começou a entrar em crise. Cris, sabe por que o meu pai até hoje se vinga da minha mãe? Ela pergunta. Porque ela se envolveu com um dos amigos do meu tio drogado e ele queria levar ela embora para outro estado e recomeçar a vida com ela. Disse que podia fazer ela feliz, queria assumir ela e nós, os seus filhos. Ela não aceitou porque ele era meio loucão e ela pensava na vida que iria ter ao lado dele. Só que um dia, anos e anos depois, uma ex-namorada desse meu tio, que já é morto, encontrou ela no Facebook e a chamou para conversar e começaram a falar do passado. E ela comentou desse ocorrido com ela. E meu pai pegou a conversa no computador. Meu pai quase teve um infarto. E onde ele foi chorar, buscar ajuda, ela põe um ponto de interrogação. Veio bater aqui na porta da minha casa e eu tive que fingir que não sabia de nada e fazer cara de paisagem. Ele, totalmente descontrolado, fora de si, saiu da casa dele transtornado, pois precisava esfriar a cabeça para não fazer nada contra ela. Então, esse é o motivo dele judiar dela, porque ele não a perdoa. Imagine se ele soubesse do resto. Eita! Bom, voltando, Cris. Eu não entendia tantas brigas e discussões e eles brigavam muito na nossa frente. Nessa época, a minha irmã caçula já havia nascido, então piorou as coisas porque eu me sentia mais abandonada ainda, porque meu irmão era o preferido, daí veio a minha irmãzinha que era tratada diferente também por outras questões. Um tempinho antes da minha mãe ficar grávida da minha irmã, anos bem antes, nessa época que comecei a ir à igreja e questionava ela o que acontecia em casa com o casamento dela, ela me disse que um dia me contaria tudo quando eu completasse 14 anos, que eu teria uma idade adequada para entender o que acontecia ali. Lembro que ela tinha uma amizade muito profunda com um primo do meu pai e eles se tratavam com muito carinho e consideração e com o tempo, as visitas à sua casa começaram a ser frequentes, porque ele morava junto com a minha tia, no caso, mãe dele, que era muito amiga da minha mãe. Era uma tia muito querida. Cada babado, hein? Tua mãe, meu pai do céu, hein?
Quase todos os finais de semana íamos para lá e toda semana ele passava na minha casa para conversar com a minha mãe, para vê-la, sempre no meio da semana, de dia, quando meu pai estava trabalhando. E muitas vezes ela mentia que ia ao médico para se encontrar com ele. Logo começaram alguns boatos na firma que meu pai trabalhava que ele era corno. Escreveram isso no banheiro. Então aí o meu pai começou a desconfiar da minha mãe, mas até hoje ele não faz ideia que ela se envolveu com o primo dele. Gente do céu! Foi colocado um fardo muito pesado nas minhas costas e da minha irmã, porque sabemos a verdade, somos cúmplices de algo errado que a gente se calou. Mas, Cris, a gente nem podia se envolver porque poderia acontecer uma tragédia. Sei lá. Então, nos silenciamos e se alguém desconfiou dos dois, não sei. Se meu pai desconfiou, também não sei. O meu irmão se faz de desentendido e tenta viver como se nada tivesse acontecido, e ele é bem frio com a minha mãe hoje. Ele é mais apegado com meu pai para a frustração da minha mãe, como criança inocente, né? Mas acaba percebendo que algo de errado está acontecendo. Eu ficava feliz de vê-lo, eu gostava dele. No caso, o primo do meu pai, né, que ela diz aqui, gostava de vê-lo e tudo. Ela diz, eu tinha dó dele porque ele bebia muito e um dos motivos era por causa da minha mãe. Olha isso, gente. Bem tóxica essa mãe, hein? Mas eu tinha um pé atrás com ele, uma cisma. Resumindo, os dois se apaixonaram, começaram a viver um amor secreto debaixo dos nossos narizes. Ele tentou seguir a vida dele, se relacionou com uma mulher, teve até filhos com ela, mas ele amava mesmo a minha mãe. Uau! E ela acabou também se desiludindo, traindo meu pai, porque cansou da vida que levava com ele. Essa história terminou quando ela se firmou na igreja e nos mudamos para o interior. Ela conversou com ele e acabou com tudo. Ele se afundou na bebida e acabou falecendo. Uau! Na época, meu irmão levantou a suspeita que a minha irmãzinha fosse filha dele, mas até então nada foi comprovado. Até porque eram conversas nossas, só com a minha mãe. Se de fato ela é, nunca a minha mãe vai dizer. Exatamente. Ou não tem certeza, precisaria aí de um teste de DNA. Eu fui saber de toda a história quando completei meus 14 anos, como ela havia dito, e sinceramente eu não estava preparada para saber a verdade, porque me contando tudo isso, ela tentou me manipular a ficar do lado dela e contra meu pai. Uau! É desse jeito. E por muitos momentos que eles brigavam, eu me colocava no meio deles e acabava defendendo minha mãe. Uma vez eles discutiram feio e eu acabei no meio deles tentando apartar a briga. Nada adiantou, fiquei nervosa com aquilo e eu fui pra cima do meu pai aos socos. E meu pai perdeu o controle e deu um murro no guarda-roupa, chegou a quebrar a porta. Era pra acertar em mim, mas a minha mãe me puxou. Meu pai do céu. Eu era a filha que tomava as dores dos meus pais, eu era a filha que enfrentava tudo por eles, eu era a filha que passei a ser pai deles, ela põe entre aspas, desse jeito. Por tanta falta de maturidade, e eu era obrigada a entendê-los e ouvi-los sem julgamentos. Por muitas vezes eles tentaram se separar e cada vez que minha mãe decidia ir embora, ela voltava atrás e colocava a culpa na gente. Uau, que não ia embora por nossa causa. Pensa como a minha mente ficava conturbada. Eu era responsável pela infelicidade dela. Nesse tempo, ainda das festas, apareceu muitos homens querendo minha mãe, querendo assumi-la. Recebia propostas e mais propostas, mas ela não tinha coragem. E numa ocasião, meus pais discutiram e ela ia para a casa da minha avó, e lá na cidade que ela morava tinha um homem que queria assumir ela, um cara bem de vida, e ela chegou até ir, mas voltou porque o cara mudou de ideia e se sentiu incomodado de estar destruindo uma família. E antes dela ir, o meu pai deitou a sua cabeça no meu colo e chorou igual criança e implorou para eu fazer alguma coisa e não deixá-la partir, que a amava muito. Meu Deus do céu, olha o que faz envolver uma criança por tanta coisa perdida na mente dessas pessoas, na vida dessas pessoas, tanto um quanto o outro. E aí ela escreve aqui em vermelho: ai, Cris, parece que estou revivendo essa cena, meu coração está doendo e estou chorando aqui, perdão, preciso de um tempo. Olha aí, essa é a 4ª vez que ela dá uma paradinha, ou a 3ª, não me lembro, eu sei que eu já parei 2 vezes aqui, eu vou até anotar aqui, porque eu creio que isso vai fazer a diferença aqui pra vocês verem como que não é fácil, viu? Bom, vamos lá, ela diz: Cris, como assim?
Era eu que precisava de colo e que eles me ouvissem. Ela põe entre parênteses, entre aspas, pai, mãe, tô aqui, olha pra mim. Tenta ser feliz comigo, com meus irmãos, dá valor pra mim, pra gente. Tenta salvar o casamento, se não por vocês, mas por mim e pelos meus irmãos. Certas coisas ainda dói, fica adormecido dentro da gente. Nunca vi meu pai chorar tanto daquele jeito. Eu nem sabia o que dizer, o que falar. Eu só passava a mão nos cabelos dele e fazia um carinho tentando consolá-lo. Eu era apenas uma criança, Cris. Mediante aquela cena, eu me vi sem saber o que fazer e daí corri para a casa da minha amiguinha vizinha para desabafar e chorar. Uau! E ela, outra criança, me dando conselhos e falando as coisas de Deus. Ela é muito especial, Cris, exatamente. A poeira baixou e eles se entenderam e reataram, e eu naquela confusão com a minha mente toda zoada, sem entender nada. Eu continuava servindo a Deus com a esperança de Deus restaurar minha família, e eu não buscava por mim, Cris, eu buscava pela minha casa, sendo que eu precisava do favor de Deus, uma menina com o coração totalmente despedaçado. Voltando um pouco atrás, com a idade de 7 anos e meio, as brincadeiras com uma tia minha um pouco mais velha, moleca, mas perversa e muito despertada para as coisas relacionadas ao sexo. Olha, essa parte que eu falei que marcou muito aqui nesse relato, essa tia. Ok, ela aproveitava das sobrinhas e acredito que não era só eu. Minha avó, minha mãe e tias eram acostumadas a deixar a gente brincar sozinhas e elas colocavam a gente no banheiro para tomar banho e nos largava lá sem qualquer supervisão. A gente começou a ver a nudez uma da outra, o corpo uma da outra, e essa minha tia se aproveitava desses momentos de brincadeiras e banhos para me tocar e nos convencia de tocar ela também. E para mim era normal entre a gente. Ninguém via, embora no fundo eu achava que era errado porque era algo escondido. Mas era como se fosse uma grande brincadeira e eu comecei a sentir prazer naquilo. Olha isso, Satanás, Cris, tinha um plano de me aprisionar na masturbação e na pornografia depois desses acontecimentos. Forte, verdade, libertador. Eu tomei gosto desses momentos e a única referência de prazer era com a figura feminina. Veja isso, gente. Mais tarde, na minha pré-adolescência, justamente quando eu havia entregado minha vida para Jesus, foi os pecados que eu mais lutava para vencer. E não foi só uma vez que ela me tocou, ou ela fez com que eu a tocasse. Foram várias vezes. Antes desse fato acontecer, uma menina que estudava comigo no primeiro ano do ensino fundamental, eu tinha mais ou menos 7 anos na época, me ensinou a me masturbar. Iniciou tudo aí. Logo depois, eu me lembro que um dia eu estava no quintal da casa da minha avó e aquele meu tio do crime morava num portão ali no quintal e ele colocou para secar um monte de revistas pornôs de uma mulher com mulher, de mulher com mulher. E eu, curiosa, fui ver e aquilo acabou reforçando minhas ideias e minhas concepções. E ela põe entre parênteses, que na verdade não eram minhas e sim vinham da parte do diabo para me influenciar. Que aquilo não era errado, que era normal. Satanás entrou na minha mente e me convenceu que não tinha nada a ver. Se até existia isso nas revistas, então na vida real não tinha problema, né? Mulher com mulher. Mas a minha tia foi crescendo e como eu estava indo na igreja, eu ficava mais afastada. Ela tinha mais amizades com as minhas outras primas e elas passavam a adolescência e a mocidade delas numa vida promíscua de fornicação e prostituição entre elas e com outras pessoas. Elas saíam entre elas e eu acho que rolava de tudo, porque teve uma época que elas se esfregavam e se acariciavam na frente de todos da família. Meu pai. Já não tinham mais respeito e se beijavam e se trancavam no quarto dessa tia. Imagina a orgia que rolava ali. Essa minha tia parecia que tinha pombagira no corpo. Quando não estava possuída, ficava muito reprimida e só chorava e queria morrer. Ela tentava seduzir a todos e não importava quem, vizinhos, cunhados, sobrinhos, amigos, conhecidos, desconhecidos. Ela ia até a minha casa se oferecer para meu pai, enquanto minha mãe e eu e meus irmãos íamos à igreja. Minha mãe tinha um espelho enorme em um dos cômodos e meu pai ficava lá assistindo TV. Ela aparecia e ficava se exibindo no espelho, perguntando a meu pai se ela não estava gorda, se insinuando para ele.
Ela era tão perversa sexualmente que nas brincadeiras ela nos ensinava a nos tocar, a usar objetos e a se esfregar para ter prazer. Eu me tornei uma pessoa viciada e buscava a todo custo prazer. Uau! A cada dia eu me afundava mais na masturbação e na pornografia, e eu me sentia acusada pelo Espírito Santo, mas não tinha forças de abandonar esse pecado. Era mais forte do que eu. Eu chorava tanto, mais tanto, porque eu era criança. Foi tirado a minha inocência muito cedo e eu me sentia suja, imunda na presença de Deus. Lá na igreja eu era ministrada algumas vezes quando Deus se usava de alguém para trazer algum estudo, mas eu não tinha coragem de me abrir com ninguém e buscar ajuda. Nem com a minha mãe eu consegui me abrir. Ainda bem, né? Porque imagina, todo mundo ia ficar sabendo, né? Ou para alguém de confiança, eu não me abria. Cris, é muito forte contar todas essas coisas. Eu cheguei a assistir filme pornô com ela e de repente ela mudava a feição. Parecia que alguma coisa tomava ela. Exato, a pomba gira, né? Tá repreendida em nome de Jesus. E ela se despia e se tocava na minha frente e me induzia a fazer o mesmo e a amar essas coisas diabólicas. Até que um dia me afastei dela, acredito que o próprio Deus me arrancou das mãos dela. Fui crescendo e buscando me aprofundar nas coisas de Deus e a lutar contra todas essas influências malignas que me perturbavam. Porque meu grande desejo agora era servir a Deus, mas eu precisava de uma grande libertação, porque eu tinha conhecimento que estava em pecado. Cris, antes que eu esqueça, preciso contar que até a idade de 7 anos eu era uma criança com um peso normal. Após os abusos eu desenvolvi uma compulsão alimentar terrível, descompensada. Com 10 anos eu já pesava mais de 73 quilos e parti mais tarde para a obesidade mórbida. Olha isso, gente, como isso tem a ver com o emocional. Eu me escondia atrás da comida porque agora eu queria mesmo que ninguém me enxergasse. E para ajudar, a minha mãe me rejeitava por isso e me ridicularizava por causa da obesidade. Fiz muitas dietas e tratamentos para ficar magra porque minha mãe tinha vergonha de mim e até hoje ela se incomoda com o meu corpo e o corpo da minha irmã. Ela não aceita a gente ser gordinha. Continuando, ela diz assim, voltando. Peguei raiva da minha tia. Isso mais tarde, longe dela, porque eu cheguei a namorar um garoto da minha adolescência. Na minha adolescência, meu primeiro amor. Eu tinha 14 anos e ela fez uma aposta, queria levar ele para a cama. Ele, na verdade, não prestava e eu tenho lá as minhas dúvidas que ele tinha alguma coisa. Se não era transtorno de personalidade, era também abusivo. Com certeza outro traste narcisista aí. O irmão dele era leviano e começou a corromper ele, ensinando a ele ser infiel comigo. Ele fez porque quis, né? Ninguém obrigou ele. Ok, que por mais que tenha influência, ok, pode acontecer, mas depois a pessoa se arrepende, né? Não foi assim contigo? Mas no caso dele não parece que foi isso que aconteceu, mas continuando. Ok, ela continua. Nessa ocasião da minha tia, desse desaforo, eu fui tirar satisfação com ela e é claro que ela negou tudo. Mais tarde acabei terminando o namoro, que para ela foi maravilhoso e eu achava estranho porque ela se envolvia com alguns rapazes que eu tentava me relacionar e que acabava não dando certo. Ela ia lá e se relacionava com eles também. O meu tio, que é casado com ela, já foi meu namorado na pré-adolescência. Gente, sabe por quê? Porque é inveja que ela tinha de você. Então, assim, pelo menos algo que ela teve e eu preciso ter. Pra ela é como se ela tivesse ganhado, entendeu? Ele foi seu namorado, mas hoje ele é meu. É triste, né? Mas eles sempre estão competindo, né? É desse jeito. E olha, querendo se sentir melhor que você por conta de inveja também e pra te causar dor. Eu já passei por isso, viu? Com pessoas na minha família também. Era ela saber que eu queria alguém, ou que eu gostava de alguém, ou que alguém estava gostando de mim e eu também. Ela fazia de tudo pra ir lá e ficar com o menino. E depois ainda me contava. E eu ficava assim, não acredito. Ela sabe que o menino gostava de mim e eu também dele. Por que ela fez isso? Eu não entendia. Hoje eu entendo, narcisistinha, narcisistíssima. Mas Deus, gente, Deus é fiel, viu? Hoje eu vejo como é que tá, né, a situação e tudo mais. Não adianta, o que a gente planta a gente colhe, por isso que a gente tem que desejar o bem ao próximo.
Mas não só por isso, né? Porque é consequência do amor de Deus em nossas vidas, mas tem momentos que a gente tá ali, tira e põe o óculos, né, gente? É desse jeito, mas eu vou lembrando de coisas. Muitas vezes a gente passa por dores, vê que essas pessoas tentaram nos ferir e a gente passa por um processo que é difícil o perdão, mas com a ajuda de Deus a gente consegue e é necessário, ok? A gente tem que olhar não porque a narcisista tentou causar em nós, e sim o que Deus fez por nós. Na cruz, né? Nos dando a aliança novamente, a vida eterna. E aí fica mais fácil de perdoar, mas assim no início a gente acaba, né, ficando de certa forma pedindo a Deus para fazer a justiça, né? Aquela justiça de ir lá e fazer com que eles sofram que nem fizeram a gente sofrer. Mas muitas vezes eu vejo Deus fazendo a justiça dele, sabe como? Nos livrando e não permitindo mais essa pessoa no nosso caminho e que nada da maldade, da astúcia do inimigo prospere contra nossas vidas, ok? Vamos lá, continuando, ela diz assim, mais tarde acabei terminando o namoro, pra ela foi maravilhoso, ela se relacionava com eles e o tio dela hoje, que é o marido dela, né, é um ex-namorado dela da pré-adolescência. Ela era terrível, onde ela passava destruía. E ela diz, eu só consegui falar pra minha mãe dos abusos quando eu estava casada muito tempo depois. E ainda assim, minha mãe disse que eu tinha culpa porque não contei pra ela. Disse que a culpa foi minha por eu ter me calado. E ela põe uma pergunta, ela faz uma pergunta. Ia adiantar alguma coisa? Eu ia apanhar tanto e eu achava que ela não ia me defender, não ia acreditar em mim. E eu tinha muito medo da minha mãe. Essa era a verdade. Daí passei por isso sozinha, eu e Deus. Mas é assim, ó, a narcisista, ela é culpa de todo lado. Se você contar, você ia apanhar, você ia ser culpada. Se você não conta, você é culpada porque você se calou. Não tem jeito com eles, não tem ganha não. Ganha não tem com eles não. Então não se sinta culpada, né? Você fez o que tinha que ser feito e acabou. Mas assim, depois de anos ainda tem que escutar desaforo por causa disso. É só Deus na causa. Quer dizer, por causa que você não contou e você se calou, então o abuso não existiu? E ela continua, hoje, para honra e glória de Deus, eu sou liberta da masturbação, da pornografia e gosto de homem, viu, Cris? Glória a Deus por isso! Eu vibro. Deus restaurou a minha identidade, mas a minha luta contra dúvidas sobre a minha sexualidade perdurou por muitos anos, até mesmo quando eu já estava casada. Porque vinha muitas coisas na minha cabeça, perturbações, sabe? Fantasias, era algo demoníaco. Foi muito jejum, oração, humilhação, confissão de pecados. Participei de curas, libertações e ainda busco mais libertações, não paro nunca. Porque Satanás, ele vai tentar de tudo quanto é jeito para encontrar uma brecha para entrar. Mas hoje eu sou liberta nessa parte. As guerras não param, mas eu as venço no nome de Jesus. Eu escolhi agradar a Deus e viver em santidade, então isso não me domina mais. Glória a Deus, que exemplo de superação, hein? Olha como é possível, hein? Imagina, Cris, o que eu passei tendo que lidar com as questões a respeito da forma como minha mãe me tratava, sobre o casamento dos meus pais e lidar com esse abuso sexual, porque minha tia só era um pouco mais velha que eu. Então, naquela época, éramos consideradas duas crianças. Eu menor e ela maiorzinha. E na minha ignorância, eu pensava que abuso mesmo era feito por pessoas adultas, com crianças, mas hoje em dia crianças abusam de crianças, adolescentes abusam de crianças, jovens abusam de crianças e é abuso sexual sim, e ela põe vários M's no final do sim. Na minha cabeça eu achava que não era, até um dia eu passar em terapia com a psicóloga cristã e Deus foi mostrando para ela que sim, foi um abuso e Satanás quis destruir minha identidade. Até na questão de ter me relacionado com aquele rapaz que namorei, o Pedro, ela põe o nome fictício, o meu primeiro amor, porque pensando melhor aqui comigo, ele também tinha traços narcísicos e ele tinha eu como um troféu, a certinha, a virgem, mas tinha uma vida dupla lá fora, né, com os amigos e amigas. Comigo era uma coisa e com as pessoas de fora era outra. Quantas vezes ele me pegava em casa, ostentando o carro do pai como se fosse dele, me levava para sua casa, me deixava na sua mãe e sumia. Eu muitas vezes saía no portão da casa dele para ver o que ele estava fazendo, estava com amigos e amigas e não deixava eu ficar entre eles.
Os mesmos me olhavam rindo, sabe? Isso me deixava desconcertada e eu era completamente apaixonada por ele, estava extremamente encantada por ele, que eu acabava aceitando a forma dele me tratar e me namorar. Sozinho comigo ele era perfeito, amoroso, carinhoso e eu não tinha o que reclamar. Mas lá fora ele tinha vergonha de mim porque eu era diferente da turma dele, eu era a crentinha, ela põe entre aspas. E anos depois, casada com o pai dos meus filhos, eu ainda continuava a ter relação, na verdade a ter ligação muito forte com ele. E eu não entendia o porquê. A gente chegou a se tocar algumas vezes, mas não tínhamos relações sexuais e eu não conseguia me desligar dele por nada. Mesmo depois de casada com o pai dos meus filhos. Isso acontece. Quando a gente namorava, ele tentou de todas as formas me levar para a cama, mas eu fugia. Eu pensava que eu já estava desagradando a Deus com os meus pecados de estimação, e se eu me entregasse a ele, só iria piorar ainda mais as coisas. Casei com o pai das crianças, mas não consegui esquecê-lo, e só depois fazendo terapia com essa irmã, que foi quebrando algo que me ligava a ele. Para você ver e ter uma ideia, eu tinha sonhos com ele todas as semanas. Era algo que ficou mal resolvido, porque eu nunca aceitei o término do nosso namoro e eu casei com um espaço no meu coração que era dele. Olha isso, gente. Outro ponto de cura e libertação aqui para muitas vidas. E ela continua, porque das vezes que terminei com ele, porque não foi só uma vez, ficamos enrolados e aí por 2 anos. Ficaram enrolados por mais ou menos 2 anos e ele pisava na bola, brigávamos e eu acabava voltando e implorando para ele ficar comigo. Mas da última vez que vi que não conseguiria viver sem ele, tentei me reconciliar e eu me humilhei tanto. Eu fiz de tudo para ele me assumir novamente, mas ele me descartou sem dó e sem piedade e começou a namorar uma moça muito diferente de mim, que trabalhava numa danceteria e que mais tarde se tornou sua esposa. E daí, desiludida, eu entrei no relacionamento com o pai dos meus filhos porque eu o havia perdido. Nunca tinha tido e perdeu o quê? Perdeu nada, traste. Mas na época você não sabia, né? Ela diz, então, tanto fez, tanto faz com quem eu ia casar. Mas na minha mente a gente iria ficar juntos um dia. Era só questão de tempo para que ele se desse conta do que tinha feito uma burrada. Porque eles brigavam demais e ela era bem tóxica. E eu me preparava para esse dia, o dia da reconciliação. Ainda que demorasse e a gente envelhecesse, um dia iríamos viver o nosso amor. Que ingenuidade a minha. Então, só depois que eu tive essa oportunidade de ser atendida por essa irmã psicóloga, eu me libertei de vez. Tive paz e aprendi a amar o pai das crianças de verdade. Uau, forte esse relato, hein? Tô na página 30, gente. E ela diz, porque o meu coração não era só dele, com o pai, né, das crianças, ok. Cris, importante ressaltar aqui que a gente passa por coisas que a gente não dá conta que estamos vivendo, mas no reino espiritual existem legalidades sobre nossa vida e a gente não faz ideia disso. O rapaz é filho de uma amiga querida que até hoje conversamos e temos uma amizade muito bonita, mas ela não aceitava o fim do nosso relacionamento. Ela chorava para Deus que era eu que ela queria como nora e esse sentimento perdurou aí por muitos anos. Ela não aceitava o casamento do filho, não se dava bem com a esposa dele. Olha, então tem coisas que a gente pensa, imagina, isso não existe. Existe sim, ela diz. Mesmo eu não tendo uma ligação sexual com ele, eu estava ligada a ele e não conseguia viver a minha vida. No momento com Deus, depois, né, do Senhor ter usado essa psicóloga para me trazer à luz a parte espiritual do que estava acontecendo comigo, eu fiz uma oração ao Senhor, orientada pelo Espírito Santo, e foi quebrando todas as cadeias que me ligavam a ele e fui realmente liberta. E foi fechado um ciclo da minha vida com esse namorado da adolescência. Olha, isso é verdade, hein? E o mais interessante é que na mesma época Deus mostrou para a mãe dele que ela deveria aceitar o casamento dele. Então houve libertação aqui comigo e lá com ela. Yes! Entende? Ela põe um ponto de interrogação. Entendo. E isso aqui é libertador também. É a oração que você fez, hein? Olha só. Bom, voltando à questão do abuso sexual, hoje eu vejo que passei por abuso sexual, sim. Eu não tenho raiva dela, eu a perdoei. Eu a perdoei e a vida que ela tem hoje, ela está pagando de tudo que ela fez, não só para mim, mas a todos que ela fez mal.
Ela não é feliz, marido dependente químico, não gosta de trabalhar, traiu ela com uma velha que morava em sua rua, deu até caso de polícia e noticiário no Cidade Alerta. Foi assim que ela foi exposta e envergonhada em rede nacional. Descobriram que o meu tio estava saindo com essa senhora. E essa mulher foi assassinada por outro namorado, porque ela saía com os dois ao mesmo tempo. Uau! Meu tio estava sendo investigado, você acredita? Acredito. E deu o que falar essa história, viu? Não tem como esconder não, faz coisa errada, uma hora aparece. Ela semeou muita coisa ruim e tem colhido, e ela fez abortos. E quando engravidou, veio um filho com problemas que lhe dá muito trabalho desde pequeno até hoje. Eu não tenho amizade com ela, só quando vou na casa da minha avó, que às vezes a vejo. Ela é manipuladora e interesseira. Ela tira dinheiro da minha avó para se sustentar. E eu acho que ela é uma narcisista. Paga de boazinha, fala mansa, é educada, brincalhona, mas no fundo ela é bem perversa. Realmente, Cris, eu creio que é uma força da parte do maligno que domina a mente deles. E ela continua, olha, é só Deus para nos guardar desses seres das trevas. Verdade. E deixando aqui minha opinião, eu e a minha mãe desconfiamos que ela tenha sido abusada por alguém da família. Pelo meu avô, talvez, porque ela tinha um relacionamento muito estranho com ela. Ele tinha um relacionamento muito estranho com ela. Mas são apenas especulações, não temos provas, porque nada justifica ela ser assim. E as coisas que ela fazia nos dá evidências de que ela repetia comigo e com outras primas o que fizeram com ela. Então ela reproduzia aquilo. E ela põe em vermelho aqui mais um comentário comigo. Eu espero que ela não se importe, porque eu tô comentando aqui com vocês, porque não é nada que, não é nada que vá comprometê-la. E eu creio que para vocês que estão ouvindo, isso faz toda a diferença. Ela fala assim, Cris, essa parte foi pesada e eu senti todas as sensações no meu corpo e tive que clamar o sangue do Senhor. Eu vou parar por aqui, vou cultuar ao Senhor e amanhã eu volto, se Deus quiser. Já aqui é dia 17 de março de 2024. Agora ela tem um novo título e ela vai falar Meu casamento com o narcisista sádico perverso. Gente, olha que forte, eu tô amando esse relato, não consigo mais parar de ler. Ela diz, agora vou relatar sobre meu relacionamento com o narcisista que casei, pai dos meus filhos. Como eu havia falado sobre o namorado que eu tive acima, ao saber que ele não queria mais saber de mim, tinha me descartado e eu tive uma depressão muito profunda e fui levando a vida a banho-maria. Como eu não tinha conseguido o amor dos meus pais, da minha mãe principalmente, eu acabei cansando, desistindo de mendigar a atenção deles e partir procurando nas pessoas. Olha aí, mais cura e libertação para todos. Olha só, ela foi buscar essas coisas, o amor que ela não teve dos pais, nas pessoas, nos relacionamentos, o amor que eu não encontrei em casa. Fui à procura da validação que eu necessitava para me sentir viva e importante, com algum valor. Me dedicava exaustivamente nos relacionamentos de amizade para ser aceita e tentei me relacionar com alguns rapazes, porém nada sério. Cheguei a namorar um rapaz da igreja, outro problemático, e caí fora. E tinha o mesmo nome do pai das crianças, e ela dá risada, kkkk. E devido a todas as minhas experiências ruins na área sentimental, me vi cada dia mais depressiva, com baixa autoestima, me sentindo feia, indesejável e sem valor, fazendo planos de tirar a minha vida. Até tentei, mas Deus não permitiu. Entre os 13 anos aos 20 anos, fiz muitos tratamentos para emagrecer a todo custo. Tive algum sucesso por algum tempo e vivia um efeito sanfona. Agora ela entra aqui, ó. Foi no fundo do poço que conheci o Anthony, nome fictício, dentro da academia que um tio meu tinha na época. Nessa ocasião, eu trabalhava no mercado devido ao meu estado de saúde, depressiva, com síndrome de pânico e ansiedade, eu não conseguia trabalhar com o público. Então, o meu gerente me transferiu para o período da noite e era uma armadilha de Satanás, na verdade. Eu acabei me envolvendo com um dos encarregados e acabamos saindo e ali perdi a minha virgindade. Uau! Ela diz, eu me perdi, Cris. Pior coisa que eu fiz, ele era casado e nesse tempo a mulher dele estava gestante. A experiência foi horrível e já pedi perdão a Deus, já me retratei com o Senhor sobre isso, mas estou relatando para você ver como uma coisa puxa a outra. Obrigada, linda, é importante mesmo.
A gente não encontra amor dentro da família e aí vamos buscar fora a todo custo, de forma errada. E ela põe uma observação em negrito dizendo: temos que encontrar o amor em Deus para suprir tudo o que nos falta. Mas eu não tinha esse entendimento. Que pena. Teria evitado tantas coisas. E esse encarregado, ele queria ter uma vida dupla, queria que eu fosse sua amante. Mas eu não aceitei. Saí com ele essa única vez, mas ele continuava me procurando para eu continuar saindo com ele. Mas eu não quis mais. Continuando, eu estava muito fragilizada e me permiti viver certas coisas que hoje não me permitiria viver. Um abismo foi chamando outro abismo e eu fui perdendo as forças de continuar na caminhada. Cultuava muito pouco, porque o horário que trabalhava não me permitia estar na casa de Deus e eu fui enfraquecendo. A depressão estava muito forte e esse meu tio, dono da academia, preocupado com a minha situação, me convidou a ir lá. Quem sabe, começando a frequentar, iria ser uma boa para me ajudar na situação que eu me encontrava. Nunca gostei muito de academia, mas resolvi ir para conhecer o espaço e foi então que no primeiro dia que eu fui, conheci o Anthony e a princípio não me chamou a atenção, eu estava na recepção, pediu para que eu guardasse a carteira